Bom, para quem não me conhece, sou Bruno Goltara, tenho formação em hipnose e hipnoterapia e hoje estou aqui com Reinaldo, que quer passar pela experiência da hipnose e a gente já fez uma sessão anterior, entendeu? Ele é uma pessoa muito bem suscetível, muito bom, já tem uma mente muito boa, consegue entrar num transe bom. E durante essa pequena sessão eu vou estar falando alguns pontos para quem estiver assistindo o vídeo entender um pouco sobre a hipnoterapia, né, que é a resolução de muitos problemas, tais como depressão, insônia, ansiedade, fobias e tantos outros mais. Mas isso aí no decorrer do vídeo a gente vai vendo. Não é, Reinaldo? Vou até falar um pouco mais alto para sair no vídeo. Certo, isso. Correto. Então, preparado? Bora. Quer ser hipnotizado? Sim. Confia em mim? Sim. Ok, então é só seguir o que eu falar e me deixar te conduzir tranquilamente. Deixa as pernas tranquilas, os braços, tudo de boa. Ao decorrer da conversa, em algum determinado momento, eu vou estalar meus dedos e falar a palavra durma. Você não vai dormir, porém, você vai entrar num estado profundo de tranquilidade, paz, uma total leveza. O estado mais tranquilo que você já possuiu enquanto acordado. Ok? Então vamos lá. Olhe fixamente para a ponta do meu dedo e mantenha o seu olhar na ponta do meu dedo. E de acordo que você olha para a ponta do meu dedo, você percebe que os seus olhos vão ficando mais pesados. Cada vez mais e mais pesados. Mais e mais pesados. Mais e mais pesados. Durma. Relaxa. Totalmente relaxado, totalmente tranquilo. Sentindo todo o seu corpo ficar totalmente relaxado. Um relaxamento mais profundo que você já sentiu em toda a tua vida. Você percebe esse relaxamento nos seus olhos, seus ombros, seus braços, pernas, por todo o seu corpo. Muito e muito relaxado. Daqui a pouco, não agora, mas daqui a pouco eu vou pedir para você fazer uma contagem de 100 a 1. Porém, por volta do número 97, os números vão sumir. Sumir totalmente da sua cabeça. Você vai sumir totalmente. Logo, logo, vou te pedir para fazer uma contagem de 100 a 1 e por volta do número 97 eles vão sumir totalmente. Pode abrir os olhos. Tudo bom? Vamos fazer uma contagem? Bora. Conta para mim de uma contagem regressiva de 100 a 1. 100, 99. Isso, sumiu, 98, sumiu, 96, sumiu, 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 90. sumiu, sumiu, sumiu totalmente, sumiu, sumiu, sumiu os números na sua cabeça? Consegue continuar a contagem? Não? Relaxa, durma. Isso. Cada vez mais e mais profundo. Fazer uma contagem de 1 a 3 e a cada número 10 vezes mais profundo. 1, totalmente profundo. 2, mais e mais profundo. 3, totalmente profundo. Só relaxa. Como vocês podem ver, esse da amnésia de números é só um teste de profundidade. Assim como tem os testes de suscetibilidade, que é para ver o quanto a pessoa é suscetível à hipnose, esses é quando a pessoa está em transe, para ver o quão profundo ela já está em transe. Reinaldo, continua
relaxando, tranquilo, totalmente relaxado. Aquele número que fica entre o 6 e o 8 não existe. Nunca existiu. Ele sumiu da sua mente. Por mais que você tente, você não consegue se lembrar dele. Aquele número que fica entre o 6 e o 8, ele deixou de existir. E uma contagem passa a ser 1, 2, 3, 4, 5, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Porque aquele número entre o 6 e o 8, ele sumiu totalmente da sua mente. Não existe. Por mais que você tente, você não consegue se lembrar dele. Abre os olhos, por favor. Vamos, só para ver seu aprofundamento, como é que você está. Vamos fazer uma contagem dos meus dedos aqui? Bora. Vamos? Então conta aí para mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Isso, exatamente. 11. Normal, todo mundo 11. Você já assistiu o filme James Bond? Sim. Exato. Ele era reconhecido, muito falado, era 00 o que mesmo? Que era o James Bond 00, qual que era mesmo? 006? Tá, ok, você tá tranquilo. Vamos para outra coisa. Você já viu falar da história da Branca de Neve, né? Sim. Ela tinha alguns anões junto, né? Sim. Quantos anões eram mesmo da Branca de Neve? Branca de Neve e quantos anões? 6. 6 anões? Isso, exatamente 6 anões. Vou contar até 3 e você vai voltar aqui no estado de relaxamento. 1, 2, 3, durma, relaxa. Totalmente relaxado, mais e mais profundo, cada vez mais profundo. Daqui a pouco, não agora, mas daqui a pouco eu vou perguntar o seu nome. E você vai me dizer que o seu nome é Pedro. Porque Pedro foi o nome que seus pais escolheram para você e te batizaram. Então, quando eu perguntar o seu nome é Pedro. Eu vou contar até 3, Pedro, e você vai abrir os olhos. 1, 2, 3, abre os olhos, Pedro. Mas e aí, qual é o seu nome mesmo? Pedro. Pedro, exatamente. Foi o que ficou registrado no começo do vídeo ali. Exatamente. Pode fechar os olhos, tranquilo, relaxa. Mas Pedro é o seu segundo nome. Já eu vou te perguntar qual é o seu primeiro nome e você vai me dizer que o seu nome é Dom Pedro. Entendeu? Pode abrir os olhos. Mas beleza, Pedro. Você tem um primeiro nome? Qual é seu primeiro nome mesmo? Dom. Dom Pedro. Isso, nome muito bom. Fecha os olhos, relaxa. Isso, tranquilamente. Cada vez mais e mais relaxado. Mais e mais relaxado. Como todo mundo pode ver, nessa parte ele está bem em transe, muito aprofundado, aonde as minhas sugestões, o subconsciente dele consegue colocar. Nesse ponto, como todo mundo sabe, o nome dele é Reinaldo, foi falado no começo do vídeo, mas eu di a sugestão para o subconsciente dele de que o nome dele era Pedro, Dom Pedro, e para ele, nesse exato momento, ele acredita que esse seja o nome dele. É claro que depois daqui é tudo normal, tranquilo. E esse é basicamente os pontos de você perceber o grau do transe dele. E nesse ponto, aonde entra já, digamos assim, a sessão hipnótica, de hipnoterapia. Eu já tive uma conversa prévia com ele, porque a sessão de hipnoterapia ela não é só isso aqui. Você tem uma conversa prévia com a pessoa, uma suposição. A pessoa chega falando, eu quero me tratar de uma depressão. É claro, o hipnoterapeuta, que no caso eu, vou ter uma conversa antes com essa pessoa, já na sessão, aonde a gente vai conseguir achar a raiz do problema. Porque não adianta eu tratar uma depressão e pouco tempo depois ela voltar. Então a gente vê qual é a raiz da depressão. Então a gente trata ambas.
a raiz e a depressão. Entendeu? Porque todo mundo sabe, depressão é algo psicológico e emocional e não adianta você ficar comprando remédio, esse tipo de coisa que não vai adiantar em nada. Se é algo psicológico e emocional, é com o seu subconsciente que você vai resolver. Então, continuando aqui, eu já vou pedir para você abrir os olhos e a gente vai ter uma prévia conversa no caso, a gente já conversou um pouco antes, né? Mas só para quem estiver assistindo o vídeo entender. 1, 2, 3, abre os olhos. Então, Reinaldo, você tinha me dito antes que tinha uma coisa que te fazia um pouco mal sobre um certo assunto que a gente conversou. Como até agora eu estou tendo a sua permissão para estar gravando isso aqui, filmando para postar, também quero a sua permissão para continuar a terapia aqui, essa sessão, que você sabe no assunto que a gente vai tocar. E como você tinha dito antes, você quer estar se livrando disso. E se você quer passar por essa experiência de ver, que a gente falou de você ver, e poder se sentir melhor em relação a todo esse assunto. Deseja continuar? Exato? Sim. Bom, gente, o Reinaldo tinha me falado, tem algum tempo, o pai dele faleceu, e ele se sente muito culpado, não é, Reinaldo? Por algumas coisas, um pouco é normal, ele se sente culpado de talvez poder ter feito mais, ter dito alguma coisa. Dá uma explicação prévia aqui, Reinaldo, para o pessoal que estiver assistindo, como é que é, o porquê de você sente essa culpa, sem estender muito, só para o pessoal entender. Você se sente culpado, tipo, por algo que não falou? Ou por algo que você acha que você não fez? Sim, por algo que talvez, né, não tenha dito em algum momento, em alguma oportunidade. E talvez, eu, né, creio que talvez pudesse ter feito, né, mais do que eu fiz, né? Correto. Então isso é um sentimento que te incomoda um pouco, né? Sim, sim. Como a gente falou, nem no assunto eu gosto Exatamente, de ele tocar. já tinha me falado que toda vez que alguém começa a falar do pai dele, a família, alguma coisa assim, ele pega e até sai de perto. E isso é uma coisa que incomoda ele e a gente vai aqui tentar ajudar ele, né, nesse ponto, entendeu? Conta até 3 e você vai relaxar totalmente. 1, 2, 3, durma, relaxa. Exatamente. Agora, Reinaldo, você vai usar todo o poder da sua imaginação e de acordo com o que eu for falando, a sua mente vai criando a imagem e os sentimentos e você vai se colocar nessa situação. O que eu for dizendo, você vai criando mentalmente. Relaxa, mais e mais profundo, mais e mais relaxado. Cada vez mais e mais profundo, mais e mais relaxado. Nesse exato momento, Reinaldo, você está num quarto escuro. Consegue se ver nesse quarto escuro? Sim, Ok. Esse quarto escuro é o estado em que você se encontra emocionalmente em relação ao seu pai, em relação a toda essa história. Você consegue perceber o quão pesado é a energia desse quarto? sim, sim. Nesse quarto está tudo aquilo ali, toda aquela culpa, toda aquela energia negativa, tudo aquilo que você acha que poderia ter feito e não fez, todo aquele sentimento ruim em relação a esse assunto. Ele está ali, dentro desse quarto. Consegue sentir tudo isso? Sim, Exato. Você quer permanecer nesse quarto ou você quer sair dele? saí. Então, dá uma olhada um pouco melhor, força um pouco mais a vista que você vai ver que não. Nesse quarto tem uma porta. Relaxa. Fecha os olhos e durma. Relaxa. Continua.
usando o poder da sua imaginação. Conseguiu ver essa porta? Sim. Ok. Anda até essa porta e pega na maçaneta dessa porta. Pegou? Abre essa porta agora. Abriu? Sim. Consegue sentir que já muda um pouco a energia? Sim. Então, passe por essa porta, tranque ela. Trancou? Sim. Consegue sentir que a energia começa a melhorar um pouco? Sim. Ok. Logo à sua frente, depois dessa porta, você consegue ver que tem uma escada com alguns degraus. 5, 6 degraus. E lá embaixo, você consegue ver uma outra porta. E pelas frestas dessa porta você consegue ver uma luz muito brilhante saindo. Comece a descer essa escada. E a cada degrau que você descer desses 6 degraus, você vai sentindo cada vez melhor. Cada vez menos aquela energia negativa daquele quarto escuro que você estava. E você começa pelo 6º degrau e se sente um pouco melhor. 5º degrau, mais e mais tranquilo, melhor. 4º degrau, você consegue praticamente anular aquela energia negativa para trás. E a cada momento que você vai descendo, cada degrau, você vai se sentindo mais longe daquele quarto, mais longe de todo aquele sentimento que ficou para trás. Naquele quarto, você não está mais nele. Quando você acabar de descer e chegar de frente da porta que está com aquela luz brilhante saindo dela, me avise. Chegou? Pega na maçaneta da porta, sinta a energia boa, positiva, que você está sentindo só de estar pegado na maçaneta dessa porta. Daqui a pouco eu vou pedir para você abrir essa porta. E no momento que você abrir essa porta, toda aquela luz que estava saindo pelas frestas vai te encher de uma energia tão positiva, tão incrível, que aquele quarto escuro vai ter ficado totalmente para trás na sua memória, que você nem vai lembrar dele, nem vai conseguir, mesmo que você tenta, você não vai conseguir voltar a sentir aquela energia negativa, daqueles sentimentos, daqueles pensamentos que você tinha naquele quarto escuro. Você simplesmente só vai conseguir se sentir bem consigo próprio, sentir que o que você tinha que ter feito, você fez, não tinha mais o que fazer, o que você podia ter falado, você falou, e você vai percebendo que todo aquele sentimento complicado que está aí te prejudicando vai sumir. Ao abrir a porta e ver toda aquela claridade, você já vai se preencher com uma energia totalmente incrível. Eu vou contar até 3 e você vai abrir essa porta. E quando você abrir essa porta, se prepara para sentir o sentimento mais incrível que você já sentiu, a leveza mais que você já sentiu. E prepare-se para esquecer daquele quarto escuro definitivamente. 1, 2, 3. Abre a porta. Perceba a claridade, perceba a energia, perceba como você vai se ficando bem, vai ficando tranquilo. Entra nesse quarto. Como você consegue se sentir agora? Bem mais leve. Bem mais leve? Então, é esse quarto que você vai permanecer. É nesse quarto que você vai permanecer. Entendeu? É isso. Sempre que você tiver, começar a sentir essa culpa, esses sentimentos, que você começar a voltar para aquele quarto, você vai trancar a porta dele, vai descer essas escadas e vai entrar nesse quarto que você está agora e trancar a porta e permanecer lá nele. Com todo esse sentimento bom, essa alegria, tudo isso. Respira todo esse ar
puro. Perceba toda essa claridade, essa luz, essa tranquilidade. E toda vez que aquele quarto começar a te assombrar, você perceber que você está começando a voltar para ele, desça as escadas, entre nesse quarto com essa luz, com essa tranquilidade, livre desses sentimentos que te prejudicam. Eu vou contar até 3 e você vai abrir os olhos. 1, 2, 3, pode abrir os olhos. Como se sente? Bem. Bem. Teve uma outra coisa que a gente conversou, que é sobre você conseguir ver seu pai. Deseja continuar e passar por essa experiência de conseguir ver seu pai? Ou você quer parar por aqui? Vamos continuar. Vamos continuar? Ok, então. Daqui a pouco você vai relaxar de novo, mas permaneça dessa forma que você está, tranquilo. Relaxa, e 1, e 2, e 3 e durma. Relaxa, permaneça firme, permaneça mais firme. Corpo tranquilo, relaxado, mas músculos firmes. Normal, tranquilo, mas totalmente relaxado, totalmente relaxado. Todos nós temos uma visão, digamos assim, sobrenatural, uma visão das coisas, um dom que muitas vezes a gente deixa de acreditar nele, deixa de ver, mas a nossa mente é algo muito poderoso, incrivelmente poderoso. Você consegue se lembrar do seu pai? Sim, nitidamente. Nitidamente. Você consegue praticamente desenhar ele na sua mente, a imagem dele perfeitamente? Sim. Exato. Eu vou fazer uma contagem de 1 a 7. E a cada número que eu contar, a sua, digamos assim, visão sobrenatural, sua visão além do seu conhecimento, do seu dia a dia, vai estar sendo liberada, vai estar sendo desbloqueada, vai estar sendo aberta. E quando essa visão estiver totalmente liberada, e eu pedir para você abrir os olhos, e você só vai abrir quando eu pedir, quando você abrir os olhos, você vai conseguir ver o seu pai na sua frente, nitidamente, como se você viu ele todo esse tempo da sua vida. Sua mente está totalmente tranquila, relaxada, e você usando totalmente o poder do seu subconsciente. 2, 3, sua visão sobrenatural está totalmente aberta. 4, 5, totalmente relaxado, totalmente conectado ao mundo. 6, 7, sua visão sobrenatural está totalmente aberta. Eu vou contar até 3. E no 3 você vai abrir os olhos e vai conseguir ver nitidamente o seu pai à sua frente. Por pouco tempo, mas vai conseguir ver. E 1, 2, 3, pode abrir os olhos. Dois, três, fecha os olhos, relaxa. Você conseguiu ver ele? Sim. Como é que ele tá? Tá bem.
Como você conseguiu ver ele, o jeito que ele estava na sua frente? Fecha os olhos, relaxa, só me ouvir. Vai tá bem, tá bonito. Tá feliz por ter visto ele mais uma vez? Sim. É. Pode relaxar, relaxar. Totalmente relaxado. Mais e mais e mais relaxado. Você percebe que você viu o seu pai bem? Sim. E é assim que ele quer ver você. Lá de onde é que ele está, que com certeza ele está num ótimo lugar. É assim que ele quer ver você. Ele sabe que talvez alguma coisa que você não disse, mas é porque não teve oportunidade. Mas ele sabe. Se talvez faltou um, meu pai, eu te amo, tô com saudade. Tudo isso ele sabia. Então, são sentimentos que não fazem bem a você e você deixou eles para trás. Você lembra que você deixou eles para trás naquele quarto escuro. Sim. E aquele quarto escuro, ele é passado. Ele deixa de existir. Entendeu? Ele ficou lá. Você agora, em diante, está naquele quarto totalmente claro, com aquela luz, com aquela tranquilidade. E toda vez que alguém começar a falar do seu pai, essa imagem dele bem vai vir à sua mente e você vai se sentir bem de falar dele. Por quê? Porque é seu pai. Ele está bem, ele quer ver você bem também. E toda essa angústia, esse sentimento de culpa, de coisa, some completamente. Ficou lá naquele quarto escuro. E toda vez que alguém querer falar dele, você não vai sentir mais essa culpa, esse desconforto. Você vai sentir vontade de falar mais e mais dele para fazer com que ele permaneça mais e mais vivo na memória de todos. Porque você sabe muito bem que uma pessoa só morre verdadeiramente por completo quando ninguém mais se lembra dela. E o seu pai é uma pessoa incrível, pelo que você me falou. E você não quer que ele suma da memória de todos. Então, toda vez que alguém começar a falar dele, se aquele sentimento daquele quarto escuro não vai vir mais, porque você trancou ele lá. Vai vir só aquele daquele quarto claro, tranquilo, aonde você se sente bem em falar do seu pai, de lembrar dos momentos bons. E a imagem dele que sempre vai vir para você é essa imagem que você viu, que ele bem, tranquilo, entendeu? Eu vou contar de 1 a 5 e de acordo que eu chegar no 5, você vai estar cada vez mais e mais desperto, mais e mais tranquilo. E quando você se despertar, você vai estar com um sentimento de alegria tão grande, de satisfação tão grande, que você vai voltar com um sorriso no rosto, porque você vai estar bem, você vai estar tranquilo, todo esse peso que estava nos seus ombros, na sua mente, no seu coração, você conseguiu tirar ele. Quando eu chegar no 5 que você estiver desperto, você vai acordar renovado. Porque isso tudo ficou para trás, esse peso, essa angústia, essa culpa. 1, despertando. 2, mais e mais desperto. 3, totalmente desperto. 4, desperto. 5, desperto, acorda. Relaxa. E aí? Bem. Bem? Bem. Tá tranquilo? Bom, tranquilo. Em relação àquilo que você falou sobre aquele sentimento de culpa, aquela coisa, consegue achar ele aí agora? Não. Não? Se sente mais tranquilo, mais de boa? Sim. Como foi ver seu pai? Foi bom, maravilhoso. Você poder ver alguém que você ama. É? Sim. A gente vai continuar essa conversa porque a sessão ainda não terminou, a gente tem toda
uma pós-sessão, né, que a gente vai conversar tranquilamente, mas para o vídeo aqui, para o pessoal que está assistindo, dá só um depoimento rápido aí para aquelas pessoas que tipo têm uma depressão, têm uma ansiedade, têm um problema e talvez tenham uma cisma, alguma coisa, acha que talvez não funciona. Fala aí por experiência própria do que você viveu, que a gente já fez uma sessão antes, né? Numa outra oportunidade Sim, até sim. online e dessa vez tivemos a oportunidade de fazer uma sessão pessoalmente. O que você diz em relação a como você estava antes, como você está agora e você recomenda àqueles que estão passando por algum problema psicológico a fazer uma sessão de hipnoterapia? Dá um breve depoimento. Sim, sim, eu recomendo, né? Como o Bruno já disse, a gente já fez uma outra vez ou duas, não sei, né? Online. E realmente funciona assim, né? A primeira vez que ele me falou pra gente fazer, eu fiquei meio em dúvida se realmente isso funcionava, né? Então, se alguém, né, acha que não funciona, se desacredita, mas realmente funciona assim, né? Então, se alguém, né, tem a disposição de fazer, que faça. Então, verdadeiramente, esse sentimento que você estava antes dessa culpa, disso tudo, desse mal-estar, realmente passou? Sim, sim, o coração parece que fica mais leve. Mais leve? Beleza, então. Bom, eu vou ficando por aqui no vídeo, porque ele já está bem estendido. É claro que a gente vai continuar aqui a conversa, porque a hipnoterapia não é só isso que vocês viram aqui. Tem toda uma conversa antes, para a gente pegar todos os pontos, porque quando eu colocar a pessoa em transe, eu saber os caminhos que eu vou tomar na mente dele, no subconsciente dele, e também para saber exatamente com que lidar, porque não adianta eu falar assim, vou lidar com tal problema, mas sem saber a raiz. Então é mais ou menos isso. Mas para o vídeo a gente vai ficar por aqui. Agradeço ao Reinaldo por deixar eu filmar essa sessão com ele, entendeu? E ter me permitido isso. E você que estiver assistindo, gente, a hipnoterapia é a cura definitiva de todos esses problemas que são psicológicos e emocionais. Procure, vale a pena.